Caros amigos, mais uma vez estamos aqui para comentar as leituras do domingo, tanto a primeira leitura como a segunda do Novo Testamento e também o Evangelho. É isso que nós vamos fazer neste sexto domingo do tempo comum. O sexto domingo, como estamos percebendo, as semanas vão passando e vamos entrando cada vez mais dentro da dinâmica do tempo chamado tempo comum, que se caracteriza porque durante este tempo os evangelhos principalmente trazem para nós toda a reflexão sobre a palavra de Jesus, tudo aquilo que Jesus foi falando aos seus discípulos, preparando os seus corações para que depois eles pudessem sozinhos, quando ele não estivesse mais presente, pudessem continuar, pois, essa tarefa da evangelização. Vamos escutar, então, a primeira leitura, que é do profeta Jeremias. Jeremias nos convida a não confiar nos seres humanos unicamente, mas confiar em Deus. Escutemos, pois, a palavra de Jeremias, no capítulo 17. Diz assim: leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração, prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, é como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca da umidade. Por isso, não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em terra de seca e nunca deixa de dar fruto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Interessante estas comparações do profeta Jeremias, né? A planta em terra seca, né? O cardo em terra seca, que não dá fruto, e a comparação com a planta em terra à beira do rio, que sempre está molhada e sempre bebe da água do rio e se mantém sempre florida e realmente sempre esplendorosa, né? Essa comparação entre a planta que não tem água e a planta que tem água, o profeta faz esta comparação referindo-se ao homem que confia em outro homem, que confia só na força do homem, e aquele que confia em Deus. Quem confia no homem é como uma planta em terra árida que não tem água, que em determinado momento vão faltar as chuvas e a planta vai secar. Entretanto, quem confia em Deus e não confia nos homens, esse aí é como uma planta à beira do rio. A água nunca vai faltar, porque não vai faltar no rio a água. E sempre terá água, e sempre estará florida, e sempre dará frutos. Esse é o sentido, então, desta comparação bonita que Jeremias apresenta para nós. A pergunta é: que tipo de planta queremos ser? Queremos ser aquela planta que, confiando só nos homens, vai passar necessidade porque não tem água, porque não terá água, porque os homens falham? Ou somos como planta à beira do rio,
que confia em Deus. E Deus nunca falha. Essa é a verdade. Deus nunca falha. Nunca nos defrauda. Embora muitas vezes guarde silêncio, mas Ele sempre está a nos escutar e a prestar atenção a tudo aquilo que nós pensamos e falamos. Que tipo de pessoa queremos ser? Queremos ser pessoas que só confiam nos homens, que só confiam nas próprias forças, ou queremos ser pessoas que confiam em Deus, que estão próximas de Deus, que levam as suas orações a Deus? Esta é a pergunta, ou é o dilema que o profeta Jeremias nos apresenta. Que tipo de pessoa nós queremos ser? Da resposta ao tipo de pessoa que queremos ser, da resposta vem imediatamente a conclusão. Se escolhemos confiar só nos homens e não confiar em Deus, nós teremos uma situação concreta, como uma planta que está longe da água e que com a chegada do verão, vê que a sua energia vai toda embora. Ou, se confiarmos em Deus, seremos como uma planta, mas nesta ocasião, plantada na beira da água, na beira do rio, onde a água não vai faltar. Em nenhum momento estará faltando água. Esse é o dilema que o profeta Jeremias não nos apresenta a nós, porque ele não é do nosso tempo, mas indiretamente sim. Porque esta palavra de Deus transpassa o tempo. Embora tenha sido escrita faz, não sei, 1.000 ou 2.700 anos ou mais, esta palavra de Deus não perde a vitalidade dela e é para nós, hoje também, é uma palavra e um desafio. O desafio ao qual nós temos que dar resposta. Porque não adianta dizer ou pensar que sim, que é bom estar na beira do rio. Sim, é bom, mas é preciso estar. Ser como planta que está na beira do rio. Ser como alguém que confia, porque o fato de estar na beira do rio nasce da confiança em Deus. Alguém que coloca a confiança em Deus. Ficar na beira do rio não é uma escolha que cada um faz. É uma escolha indireta. Se nós confiarmos em Deus, estamos à beira do rio, usufruindo toda a água do rio. Se nós confiamos em nossas forças ou confiamos no homem, nós estamos em maus lençóis. Porque quando chegar o verão, estaremos padecendo as penúrias do verão, da secura, padecendo realmente a situação de estio que acontece sempre fora daqueles ambientes onde está o rio. E muito mais na Palestina, que é a terra de Jeremias, desde a qual Jeremias nos fala, e que ele tem consciência de que a Palestina, embora tenha alguns rios importantes, a maior parte da terra é seca. É seca. O profeta sabe disso. Sabe que nós não podemos aguentar muito tempo em terra seca, que precisamos da água. E por isso o profeta insiste na necessidade de que sejamos como plantas, confiando em Deus, mas como plantas à beira da água, que tiram todo o sustento do próprio rio, que se alimentam do rio e que sempre estão bonitas as plantas. Por quê? Porque não lhes falta água. Diferente daquelas plantas que estão em terra seca, que não têm água suficiente, que não crescem como deveriam crescer, que não desenvolvem e que têm como tendência última a morte. Tem como tendência a secar e morrer. Essa é a grande lição que o profeta Jeremias nos transmite. Quem confia no ser humano tem como destino a seca
e a morte. Vamos então agora, minha gente, escutar a segunda leitura, que é de São Paulo, e está dirigida aos coríntios. A comunidade de Corinto, uma cidade bastante importante no tempo de Paulo, no tempo romano, né? No tempo do Império Romano, uma cidade bastante importante que ficava na Ásia Menor e famosa pelos negócios, por ser um ponto de negócios, onde as pessoas faziam negócios. Pois bem, nesta cidade havia uma comunidade pequena, não muito grande. No início, as comunidades cristãs foram todas muito pequenas. E havia uma pequena comunidade com a qual Paulo tinha uma relação especial. Aí ele escreveu algumas cartas e sempre que tinha oportunidade, Paulo se manifestava, umas vezes para corrigir os abusos deles. Recordem, por exemplo, aqui havia um grupo que não queria trabalhar, que dizia que Jesus está para chegar, então para que trabalhar? E ficavam o dia todo sem fazer nada. A esses Paulo repreendeu. Bom, e havia também outros grupos, mas principalmente há uma comunidade que tenta viver no dia a dia a sua fé. Tenta viver a sua fé. E em determinado momento, esta comunidade começa a se perguntar: bom, Jesus ressuscitou, mas o que a ressurreição de Jesus tem a ver com a nossa ressurreição? Ou com a nossa vida? O que tem a ver? E é isso que o apóstolo quer esclarecer para eles, deixar bem claro por que a ressurreição de Jesus é importante para a vida do cristão. O que ela significa na vida do cristão. Porque a ressurreição de Jesus traz vida para o cristão. Embora tenha acontecido depois da morte de Jesus. A morte e a ressurreição são vida para o cristão. A essas perguntas, Paulo tenta responder e explicar para os habitantes de Coríntio o significado da morte de Jesus e da sua ressurreição. Insiste Paulo no fato da ressurreição. Por que a ressurreição é importante para os cristãos? Por que ela é importante? Escutemos, pois, esta segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor e ainda estáis nos vossos pecados. Então, também os que morreram em Cristo pereceram. Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. Palavra do Senhor, graças a Deus. Em alguns, na comunidade de Corinto, circulava esta ideia sobre a ressurreição de Cristo Jesus, dizendo que Jesus não ressuscitou. Não ressuscitou. Nós sabemos muito bem
como a ressurreição de Jesus não é um fato comprovado cientificamente. Não é um fato comprovado. Tá? Há sinais da sua ressurreição, como é o sepulcro vazio, né? Como são as aparições de Jesus, como são as feridas de Jesus, as feridas que Jesus tinha nas mãos e nos pés e que mostrou aos seus discípulos. São sinais todos da ressurreição de Jesus. Mas provas científicas da sua ressurreição, nós não temos. É interessante porque os coríntios não buscavam provas, mas simplesmente afirmavam que Jesus não ressuscitou. E aqui Paulo, apoiando-se em toda a sua sabedoria, Paulo lhes diz que se ele não ressuscitou, inútil é a fé deles. São mais indignos entre os seres humanos, porque acreditam numa coisa que não existiu. Inútil é a fé deles e inútil é tudo que eles fazem. Inclusive, eles ainda continuam no pecado, se Cristo não ressuscitou. Mas no final diz, não, mas Cristo ressuscitou. E graças à ressurreição de Cristo Jesus, que os nossos pecados foram lavados com o seu sangue na cruz. E graças a Cristo Jesus, que ressuscitou dos mortos, nós cremos também que Ele ressuscitou e mais ainda, que um dia virá ressuscitar todos nós, todos aqueles que perseverarmos em Cristo Jesus. E é isto o que Paulo acredita e que nós também acreditamos. Acreditamos que, embora Cristo não tenha vindo logo como Paulo pensava no início, que viria logo, embora Cristo não tenha chegado logo, mas Cristo um dia virá. Não sabemos quando, não sabemos a hora, não sabemos como será, só o Pai sabe. Mas sabemos que um dia Ele virá. E para quando Ele vir, nós devemos estar preparados. E a melhor forma de estar preparados é estar preparados sempre e a cada instante, porque aí não nos pegará de improviso. A sua chegada será esperada e nós estaremos preparados para quando Ele chegar. Estas afirmações de Paulo sobre a ressurreição de Jesus são realmente muito fortes. Paulo, às vezes, engrossa a voz com o pessoal da comunidade de Corinto, que é uma comunidade muito, eu diria que tendenciosa. Embora seja uma comunidade cristã, às vezes uma comunidade que ela quer sair pela tangente, quer sair de cauce. E Paulo é aquele que se encarrega de voltar de novo, reunir todos e trazer de novo para o cauce, para que não se perca. A ressurreição de Jesus, meus irmãos, para todos nós é vida. É vida. Por isso, aquilo que falava a primeira leitura, maldito quem confia no homem e não confia em Deus. Nós confiamos em Deus. Jesus Cristo é Deus. E é nele que nós confiamos. E temos a certeza de que a sua ressurreição também chegará até nós, porque nós um dia também vamos ressuscitar nele e com ele. Na esperança, pois, da ressurreição, da nossa ressurreição e da ressurreição de Jesus, nós queremos então agora entrar no texto do Evangelho. Nesta semana, o Evangelho é de Lucas, no capítulo 6, e Lucas nos apresenta as bem-aventuranças de uma outra maneira, como estamos acostumados.
De fato, Mateus apresentou as bem-aventuranças tal como as conhecemos e já são comumente conhecidas por todos nós, mas Lucas nos apresenta de um outro jeito. Vamos escutar exatamente como é que Lucas apresenta estas bem-aventuranças no Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como vocês percebem, na verdade, Lucas repete as bem-aventuranças de Mateus, mas com outras palavras. Mas praticamente, salvo algum dito, alguma outra frase, mas praticamente este texto é igual, é idêntico ou parecido com as bem-aventuranças. E ele começa como começavam as bem-aventuranças, bendito, não é? Os pobres. Bendito é os pobres. É assim que fala, né? Felizes os pobres. Felizes os pobres, porque realmente deles é o reino de Deus. Dos pobres é o reino de Deus. E por que nós, então, ficamos sonhando com riqueza, se a verdadeira riqueza é o reino de Deus? Se a verdadeira riqueza consiste em viver pobre. Por que nós sonhamos com termos muito dinheiro, muita riqueza, muito poder? A verdadeira riqueza é isso. É ser pobre. Porque a pobreza vai nos abrir as portas do reino de Deus. É a pobreza que nos abre as portas. Por isso, o pobre é bem-aventurado. Bem-aventurado. É feliz. Isso que significa a palavra bem-aventurado, feliz. Então, o pobre é feliz. Lucas continua dizendo: bem-aventurados os que passam fome.
porque serão saciados. Bem-aventurados os que choram, porque hão de rir. Bem-aventurados os que forem odiados, expulsos, insultados e amaldiçoados por causa de mim, por causa do reino de Deus. Alegrai-vos, diz Jesus, porque será grande a vossa recompensa no céu. Se vocês padecerem todas estas perseguições, a vossa recompensa será grande nos céus. E é interessante que Lucas ainda acrescenta, olha, alegrai-vos, porque eles, ou melhor, os antepassados deles, está se referindo aos judeus do passado, tratavam assim os profetas, os amaldiçoavam, os maltratavam. Os verdadeiros profetas eram maltratados e mortos também, assassinados. Era assim que eles tratavam os verdadeiros profetas. E isso é motivo, pois, de alegria. Mas Lucas continua. Mas ai de vós, ricos, já tendes consolação. Vocês já receberam a consolação. Ai de vós que tem fartura, porque passareis fome. Passareis fome. Ai de vós que rirdes, porque tereis lágrimas e luto. Lágrimas e luto. Chorareis. Ai de vós quando vos elogiarem, porque assim eles tratavam os falsos profetas. Os seus antepassados assim tratavam os falsos profetas, elogiando, enquanto que os verdadeiros profetas eles perseguiam. E é interessante que este discurso, na narração de Lucas, ele é feito na planície. Jesus diz que chegou numa planície, desceu da montanha e num lugar plano. E é interessante que as bem-aventuranças são o sermão da montanha. Se aqui Lucas descreve as bem-aventuranças num lugar plano, Mateus fala do sermão da montanha, que diz que Jesus proclamou essa provavelmente numa outra ocasião, né? Este mesmo discurso, Jesus o proclamou na montanha. É só um detalhe, para vermos a diferença, às vezes, de visão do discípulo. Nem todos os discípulos, nem todos os evangelistas tiveram a mesma visão. Graças a eles, hoje nós temos pelo menos 4 visões dos evangelhos e visões diferentes. Embora, naquilo que é fundamental, naquilo que é essencial, os 4 coincidam. Como, por exemplo, na ressurreição, ou no nascimento de Jesus, ou no fato que Jesus é Filho de Deus, e assim por diante. Tá? Naquilo que é, digamos assim, que é comum, que é fundamental, eles sempre coincidem na descrição dos evangelhos. Embora, em alguns detalhes, aqui fala da planície ou fala da montanha, bom, nessas coisas, às vezes, há discordância, mas naquilo que é fundamental, os evangelistas todos coincidem, mostrando Jesus como Senhor e como Deus.
Vamos, pois, um pouco ver um pouco agora, a partir da nossa vivência também no dia a dia, não é? Vamos ver agora algumas notícias que são interessantes e que podem nos ajudar a refletir um pouco sobre o nosso dia a dia. É interessante como nesta última semana a pandemia parece que um basta assim, não é? Deu uma diminuição, graças a Deus. Graças a Deus também a maior parte da população já está vacinada, alguns com 2, 3 vacinas, e isso faz que realmente os efeitos do vírus sejam cada vez menores. Se nós hoje, por exemplo, podemos estar aqui, é graças, eu já passei também pela Covid, mas é graças a que eu recebi 3 vacinas, e graças a essas vacinas eu me preparei para esse momento da Covid, e a Covid não teve maiores efeitos no meu corpo, na minha saúde, porque eu estava vacinado. Por isso eu quero deixar aqui uma mensagem para que todo mundo que possa procure se vacinar. É a maneira como nós vamos vencer esta Covid. Não há outra. Tá? O caminho já foi dado pelos cientistas, já nos mostraram e tem nos mostrado muitas vezes na prática como a vacina realmente é o caminho para vencer esta doença. Não sabemos se aparecerão outras, pode ser que apareçam até piores, não sabemos, porque o que sim temos tomado consciência de que, embora a humanidade pareça estar vivendo, não sei, momentos de muito progresso, quando chega um vírus deste que mexe com todos nós, aí vamos descobrindo como realmente a nossa vida muitas vezes é frágil, e precisamos da ciência para vencer este tipo de vírus, este tipo de doenças que estão muito presentes. Descobrimos, por exemplo, como ela se transmite com uma facilidade incrível. O último vírus que apareceu, o Ômicron, não sei se apareceu algum outro mais ultimamente, acho que sim, já apareceu, mas eu não tinha conhecimento. Este Ômicron, então, tem uma capacidade de se propagar, de se espalhar, de contaminar muito grande, muito grande. E, ao mesmo tempo que tem essa capacidade, esse vírus não tem a mortalidade que tinha os primeiros vírus que vimos que muita gente faleceu por causa da Covid. Graças a Deus, agora este vírus não tem essa mortandade e, embora ainda tenha pessoas que estão falecendo, mas já o número é relativamente pequeno. Mesmo assim, eu deixo aqui mais uma vez, já tenho falado outras vezes também, mas deixo mais uma vez o alerta para que tomemos consciência da importância de vacinar, não só nós, as pessoas adultas, mas também inclusive as crianças também, de vacinar as crianças para que elas possam se ver livres desse vírus e realmente possam ter uma vida sadia. O convite é o convite a termos mais vida, mais esperança, tudo através da vacina. Tudo aquilo que a ciência hoje nos oferece e que nós não podemos descartar. Não podemos ser negacionistas, pensando que as vacinas vão nos trazer mais problemas. Não, a vacina não é o problema. A vacina é a solução. Por isso, meus irmãos, é preciso, sim, se vacinar. Todos nós vacinarmos e receber as doses que forem necessárias para que o vírus cada vez tenha menos força. Nós já comprovamos agora, através deste Ômicron, deste vírus, desta cepa nova, como realmente ela não tem força, como as primeiras cepas tinham força para matar pessoas. Hoje não tem essa força. Hoje não tem. Nos deixam doentes, é verdade, nos dão febre e dor de garganta e outras coisas mais, outras manifestações,
mas não tem a capacidade daquelas cepas primeiras que matavam pessoas e que morreram muitas pessoas. Que Deus tenha na glória a todos aqueles que faleceram por causa da Covid. Temos especialmente duas notícias que me chamaram a atenção e que eu recolhi nesta semana para transmitir para vocês. A primeira está relacionada com o Papa Emérito, Papa Bento XVI. Ele publicou uma carta na qual reafirma sua inocência face ao relatório dos abusos na Igreja da Alemanha durante a gestão da Diocese de Múnich na década dos anos 80. Recordando um pouco, não é? Ele teria sido acusado de que, apesar de ter um padre abusador, ele teria colocado esse padre em um cargo de confiança. Então essa é a acusação que é feita contra ele, né? O relatório sobre os abusos sexuais cometidos na Arquidiocese de Múnich de 1945 ao ano 2019 foi publicado no último dia 20 de janeiro, tentou envolver na política a figura de Bento XVI. Na política, não, na polêmica, perdão. De fato, o referido documento apontou e criticou Bento XVI, que fora arcebispo de Múnich durante 5 anos por ter designado um sacerdote abusador para um cargo pastoral na diocese. Essa é a acusação. Poucos dias depois, após o lançamento do documento, o Papa Emérito publicou um relatório de 82 páginas em sua defesa, explicando que não teve envolvimento em tal designação. Profundamente abalado pela polêmica que tentou unir sua pessoa aos crimes de pedofilia que sempre combateu, o Papa Bento XVI tornou pública uma carta no dia 8 de fevereiro passado. Na carta, datada do dia 6, como digo, Bento XVI se mostrou entristecido por ter sido tratado de mentiroso por causa de um equívoco de datas e agradeceu a todas as pessoas que manifestaram apoio, amizade e confiança para com ele nos últimos tempos. Em seguida, o Papa Emérito evocou a importância de pedir perdão um dia após outro. É por isso que a Igreja coloca o pedido de perdão no início da celebração eucarística. Rogamos publicamente a Deus vivo que perdoe nossa culpa, nossa grandíssima culpa. O Papa Emérito explicou que todas as vezes que encontrou pessoas que foram abusadas por parte de clérigos, viu as consequências de uma gravíssima culpa. Diante dessa situação, o Papa explicou que aprendeu a entender que nós mesmos caímos nessa grandíssima culpa quando descuidamos ou quando não afrontamos com a necessária decisão a irresponsabilidade. Cada caso de abuso sexual é terrível e irreparável, explicou o Papa. O Santo Padre aproveitou a missiva para dirigir uma mensagem especial às vítimas, dizendo: hoje novamente só posso expressar a todas as vítimas do abuso sexual minha profunda vergonha, minha grande dor e o meu sincero pedido de perdão. O Papa conclui a carta com a seguinte frase: logo me encontrarei com o juiz definitivo da minha vida. Mesmo se posso ter muitos motivos para temer e ter medo, quando olho para a minha longa vida, me sinto contudo feliz porque creio firmemente que o Senhor não só é o juiz justo, mas também o amigo e o irmão que já padeceu. Ele mesmo minhas deficiências e por isso, como juiz, é também meu advogado.
Esta foi, pois, a declaração do Papa Bento, como nesta polêmica toda sobre esses casos de pedofilia na diocese dele. Parece que aconteceram vários casos, mas ele não é culpável dos casos que aconteceram, né? Unicamente aqui se lhe acusava de que teria nomeado para um cargo de responsabilidade um desses acusadores. Tá? Uma outra notícia que nós temos também, esta notícia não é tão triste. Eu acho que é uma notícia boa, uma notícia alegre, né? Se trata do seguinte: todos nós devemos ter sabemos pelo Evangelho, não é? Que alguns lugares que o Evangelho descreve já não existem mais, porque foram destruídos ao longo de 2000 ou mais anos, né? Acabaram sendo destruídos. E isso aconteceu com um palácio de Herodes. É o palácio onde morava Herodes. Não foi onde Herodes recebeu em Jerusalém a Jesus naquele momento da paixão, não foi lá, mas foi onde ele morava. Onde ele morava, que era tipo um castelo, né? Uma coisa assim, um palácio. Então, durante os últimos tempos, alguns estudiosos arqueólogos se dedicaram a procurar este lugar. Na verdade, os romanos, quando no ano 70 eles acabaram com a revolta dos judeus, não foi necessário entrar, né, com tudo na Judeia para acabar com a revolta que os judeus tinham preparado, tinham programado e estavam realizando. Quando eles entraram, uma das coisas que eles destruíram, os romanos, foi o palácio de Herodes, de maneira que não se sabia ao certo onde estava localizado. Se sabia que era um palácio que estava digamos assim, dentro do território da Judeia, mas não se sabia exatamente onde estava esse palácio. Então, com os estudos arqueológicos, hoje podemos dizer com exatidão onde o palácio estava, embora não exista mais nada do palácio, porque, como digo, os romanos, segundo o seu costume, não só destruíram o palácio, sino que tiraram tudo para que não ficasse mais memória daquele palácio. Aquele palácio que tinha sido foco da rebelião dos judeus contra os romanos. Então, eles destruíram totalmente o palácio. Pois bem, um senhor que se chama Gioso Voros, que é arqueólogo húngaro, não é romano, é húngaro, ele conseguiu localizar exatamente o lugar onde se encontrava o palácio. E, curiosamente, o localizou por causa de um muro construído também pelos romanos. O muro deu referências a ele da localização do palácio, de maneira que ele conseguiu saber onde estava exatamente o palácio, que embora hoje estivesse totalmente, se não havia nada naquele terreno, mas ele conseguiu localizar a situação exata do palácio de Herodes, aquele Herodes que não Herodes o grande, o pai, não, mas Herodes o filho, aquele que recebeu Jesus na paixão, né? Aquele que recebeu Jesus enviado por Pilatos, né? E que o devolveu depois para Pilatos também, não querendo se comprometer. Tá? Então, esse é o Herodes, e tinha uma fortaleza em Maqueronte, um lugar chamado Maqueronte, mas ninguém sabia onde estava esse lugar. E este arqueólogo, tá? Como digo, Gioso Voros, da Academia Húngara de Artes, conseguiu localizar
depois esse espaço. Isto é importante para a arqueologia e para nós todos também. Curiosamente, tá? O Papa Francisco já falou uma vez, uma ou várias vezes, não é? Que a Terra Santa é o quinto evangelho que nos ajuda a compreender os 4 evangelhos anteriores. O evangelho de Lucas, de Mateus, de Marcos e de João. A Terra Santa, vendo lá a situação da Terra Santa, compreendemos melhor os evangelhos, a maneira como Jesus andou por aquelas terras e o que ele fez e o que ele falou. Tá? Então é como digo, uma grande descoberta que servirá no futuro também para que outros arqueólogos se animem e procurem estes espaços que são difíceis porque faz muitos anos, mais de 2000 anos, que praticamente desapareceram. E nada mais, por hoje acabamos e quero desejar para todos então que tenham uma boa semana e que a paz de Cristo sempre vos acompanhe.